Durante os anos de 2008 até 2013, na Universidade Estadual de Maringá, o número de alunos com reprovação na disciplina de contabilidade de custos aproxima-se em média dos 42%, os aprovados em média de 53% e os demais 5% se dividem entre evasões e trancamentos de matrícula. Os dados são alarmantes e preocupam a nossa turminha. Episódio 1, véspera de prova. Gente, a prova é amanhã e eu não sei nenhum nome da matéria ainda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Breno, você tá brincando, né? A prova é sobre variação de custo padrão. Uai, gente, essa foi a matéria da outra prova, não? Não, Maria. A última prova foi os custos diretos, e essa é sobre a variação dos custos indiretos de fabricação. Mas será que cai questões teóricas ou de cálculo também? Acho bom estudar tudo. Assim a gente já estuda as duas e fica preparado para qualquer coisa. Então, para facilitar, vamos começar pelas teóricas. O que a gente tem de teoria nessa matéria? De teoria, eu acho que são os conceitos que o professor pode cobrar. O que é custo padrão, CIF padrão e outros tipos de variações. Mas isso é muito fácil. Até eu que não sei nada sei esses conceitos. Então vai lá, Einstein. Quais são eles? Custo padrão é o custo planejado para a produção de um produto ou prestação de um serviço. Funciona como uma forma de planejamento, dentro das condições previstas. CIF padrão é a matéria da prova. É o mesmo de custo padrão, só que direcionado para os custos indiretos. E tem dois tipos de variações, a de volume e a de custo, sendo que a de custo se divide ainda em eficiência e de custos propriamente dita. Mas é aí justamente que está a minha dúvida. Como que eu calculo e separo essas variações? Calma, até o final do dia a gente vai estar com isso na ponta da língua. Só que não. Não, peraí. Antes de tudo começar, eu preciso saber como que calcula esse CIF padrão. Esse início até que eu entendi. Eu posso tentar explicar para você. Assim, supondo que uma empresa tenha os seguintes dados. Um padrão de custo indireto variável de R$ 45,00 por unidade, um padrão de custo indireto fixo por 300 mil por mês, um volume padrão de produção por 10 mil unidades por mês. Então, o custo indireto padrão total vai ser igual. O variável vai ser R$ 45,00 vezes 10 mil unidades por mês, que vai dar R$ 450 mil. O fixo vai ser 300 mil, somando vai dar um total de 750 mil. O CIF padrão por unidade vai ser esses 750 mil dividido pela unidade, que são 10 mil, que vai dar R$ 75,00 por unidade. Ah, e você esqueceu de explicar que não precisa dividir o fixo pelo volume, porque não tem relação com o volume produzido. Aí depois que a gente fizer o CIF padrão, a gente tem que comparar com o CIF real, né? Supondo que o CIF real total deu R$ 760 mil e o volume real deu 8 mil unidades. Então, basta dividir um pelo outro. Ficaria R$ 95,00 por unidade. E agora que temos o CIF padrão e o CIF real, achar a variação é só subtrair um pelo outro. Logo, vai ser a variação total de CIF, R$ 95,00 menos R$ 75,00, que vai dar 20. Nossa, Maria, é muito fácil essa parte. Na sala de aula parece bem mais complexo. É isso mesmo, essa é a variação total de CIF. Só que ainda tem o CIF ajustado, né? CIF ajustado é a estimativa de custo adaptada ao volume produzido? Sim! O CIF ajustado, você precisa dos valores encontrados no CIF padrão ajustado ao valor real produzido no período. Eu vou explicar melhor. Para falar de CIF ajustado, é preciso relembrar o CIF padrão previamente estabelecido e reduzi-lo de acordo com o real volume produzido. O CIF padrão foi estabelecido com uma estimativa de 10 mil unidades. Contudo, produzimos apenas 8 mil unidades e precisamos ajustar o CIF padrão.
Começamos então pelo CIF variável, que é R$ 45,00 por unidade. E multiplicando pelas 8.000 produzidas, encontramos um valor de 360.000 ao mês. Somando ao CIF fixo, o que não se altera, que é de 300.000, encontramos um CIF total ajustado de 660.000. Dividindo este valor pelas 8.000 unidades produzidas, encontramos um CIF total ajustado e unitário de R$ 82,50. Ah, é isso que o professor estava falando aquele dia que a gente estava jogando Clash Royale durante a aula. A variação de volume, alguma coisa assim. Isso mesmo, o CIF padrão agora é R$ 82,50 e antes era pré-determinado em R$ 75,00. E a diferença entre os dois é gerada pela variação de volume. Com a mudança apenas das unidades produzidas, o custo unitário de cada produto tem uma variação de R$ 7,50. E esse R$ 7,50 é decorrente da variação por volume. Ah, agora eu entendi. Então o motivo dessa variação é o custo fixo. Uma vez que o variável é apresentado por unidade e o fixo é apresentado pelo seu montante, um aumento ou a redução do volume da produção vai criar uma necessidade da gente estar realocando os custos fixos por unidade, e isso aí gerou essa diferença de R$ 7,50. Mas no exemplo que ele deu em sala, o CIF total foi de R$ 95,00 por unidade. O restante dessa diferença é somente variação de comportamento? Não, se você considerar toda essa diferença como variação de comportamento, não será totalmente correto. Agora eu não entendi. Por que eu não posso considerar assim? Ah, isso eu sei. É porque os custos variáveis podem decorrer de outros critérios que não sejam as unidades produzidas. Mas o que a gente faz então? Nós temos que separar essa diferença em dois: a variação de custo e a variação de eficiência. Vamos supor então que no exemplo passado, o CIF padrão tenha sido calculado assim. O custo indireto variável padrão ficou em R$ 45,00 hora máquina. A produtividade padrão ficou em uma hora máquina por unidade. E os custos indiretos fixos ficaram em 300.000 no mês. A gente teria então que no padrão estimado seria usado uma hora máquina por unidade, R$ 45,00 do CIF variável por unidade e R$ 75,00 do CIF total por unidade, considerando que a gente produziu 10.000 unidades. Já no CIF real, a gente vê que a gente produziu apenas 8.000 unidades e utilizou 8.000 horas máquina para estar produzindo essas unidades. A gente encontra aí que a gente utilizou uma hora máquina por unidade. No CIF padrão variável, a gente gastou R$ 360.000, sendo que ficou R$ 45,00 por hora máquina, mais os 300.000 do CIF padrão fixo. Essa soma dos dois CIFs deu um total de R$ 660.000. A gente fazendo o cálculo, a gente encontra que a gente utilizou R$ 82,50 por unidade. A variação de CIF ficou calculada por R$ 75,00 menos R$ 82,50, totalizou R$ 7,50. Como que vai ser isso? Nesse caso, a variação dos custos não seria apenas a diferença entre R$ 82,50 e R$ 95,00, porque é preciso considerar as variações das horas máquinas trabalhadas em cada produção, que isso também interfere nos valores dos CIFs variáveis. Continua confuso, acho que eu preciso de um exemplo. Raciocina comigo. Imagina que foram consumidas 8.800 horas máquina e o padrão estabelecido de produção seja uma hora máquina por unidade. Levando em conta essas 8.000 unidades produzidas, a fábrica devia ter trabalhado 8.000 horas máquina. Então, ela teve uma ineficiência de 800 horas máquina no total e de 0,1 hora máquina por unidade. Até aí tudo bem, só que ainda temos que ajustar o CIF padrão total, não é? Isso mesmo. E para isso, é preciso ajustar o CIF padrão total, que vão ser as 8.800 horas máquinas, vezes R$ 45,00, mais os R$ 300.000, que são os custos fixos. Isso vai dar R$ 696.000. E dividindo isso pelas 8.000 unidades produzidas, vai dar R$ 87,00 por unidade. Esses R$ 87,00 são o CIF padrão ajustado ao nível real e pela ineficiência. E o que representa a variação da eficiência?
Agora, a gente calcula a variação da eficiência, que é quanto variou entre o CIF padrão real em cima das 8.000 unidades e o CIF padrão ajustado ao nível real e pela ineficiência, também em cima dessas 8.000 unidades. Então, a variação da eficiência vai ser R$ 82,50 menos R$ 87,00, que vai dar R$ 4,50, desfavoráveis, certo? Então, os 4,50 representam a variação de eficiência. Isso ficou claro. Porém, ainda falta o restante para completar o custo final de R$ 95,00 por unidade. Aí é muito fácil. Se a gente já encontrou a variação do volume e da eficiência, os R$ 8,00 que sobraram ficaram sendo a variação do custo propriamente dita. Caramba, era só isso? E eu com essa dificuldade toda? Ah, agora sim eu fecho essa prova. Ô, gente, peraí. Eu preciso de muita nota. Então deixa eu ver se eu entendi tudo no geral agora. A variação da eficiência, que pode ser em horas máquinas, hora de mão de obra trabalhada, quantidade de matéria-prima, etc., está voltada para os CIFs variáveis e a de volume está associada aos CIF fixos. É isso mesmo? Isso mesmo. E como são divididas as variações de CIF? A variação total de CIF é dividida em volumes e custos. E a de custos pode ser de eficiência ou de custos propriamente Essa ditos. foi por pouco, né? Agora vê se estuda com antecedência para as próximas provas e não passa por esse sufoco de novo. Ah, que sufoco o quê, Pamela? Eu tava só testando vocês para ver se vocês estudaram mesmo. Eu, na verdade, já sabia de tudo.